Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos ser breve hoje, para não cansar os irmãos. Vamos ler aqui no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 1, para começar. Esse livro é um livro que eu admiro bastante. É um livro que já li ele umas 10 vezes para tentar fazer a mensagem de hoje. Eclesiastes 1 diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Em outras versões da Bíblia diz vaidade. De vaidade para vaidade, tudo é vaidade. Amém. Só esse primeiro aqui para começar. Pode ficar à vontade. Esse livro, ele foi escrito pelo rei Salomão. O rei Salomão foi um rei muito rico, muito próspero e considerado o rei mais inteligente daquela época. Por ele pedir a Deus sabedoria, Deus deu sabedoria a ele. Todos nós sabemos que quando você adquirir sabedoria, não importa qual seja, você consegue se dar bem, você consegue adquirir riqueza. Por quê? Porque é com a sabedoria que você desvenda as coisas, ajudam as pessoas e consegue ser rico. É uma das formas, se você quiser também. O rei Salomão, ele foi um rei muito rico, um dos mais ricos daquela época. E também ele foi o rei mais sábio, o mais inteligente de todos. Mas na lição aqui, ele buscou sabedoria de tudo abaixo do céu. Então ele procurou a saber de tudo que havia abaixo do céu. Então ele se tornou muito inteligente. Por quê? Porque ele foi atrás, ele trabalhava muito. Ele é um rei que mais trabalhou, o rei que mais buscou desvendar as coisas do mistério. Ele era um rei que mais procurava por inteligência, por descobrir como funcionavam as coisas. Então ele chegou à conclusão de que nada faz sentido. Vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Mas o que é vaidade? Um exemplo de vaidade é você querer mais do que você precisa. Se você tem um carro, é tudo que você precisa, mas você quer ter 10 carros, você está com vaidade. Por quê? Porque você não precisa dos 10 carros. Ah, mas eu sou um colecionador. Tudo bem, mas isso é vaidade, é querer mais do que você precisa. É um exemplo. Então o rei Salomão, ele procurou tudo abaixo do céu. Isso já diz, abaixo do céu. Então ele não procurou coisas espirituais. Quando você vai na faculdade, você estuda tudo que é terreno. Você faz curso na faculdade para descobrir as coisas terrenas, estudar as coisas terrenas. Mas quando viemos à igreja, a gente vem buscar as coisas celestiais, as coisas acima do céu. Coisa que o rei Salomão não fez. Ele estudou abaixo do céu. Então, Eclesiastes 1. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Então o homem, ele percebeu que o homem trabalha e nunca consegue, às vezes, chegar no seu objetivo. Não estou dizendo de todos, mas você sempre trabalha em prol a ficar rico. Então você trabalha, no fim de tudo você pega seu salário, paga todas as contas e começa o ciclo tudo de novo. Isso tudo é correr atrás do vento.
Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Já sabemos disso. Gerações vêm, vai, e a terra continua do mesmo jeito. O sol se põe de lá, no outro dia ele se põe de novo, e no outro dia de novo e de novo. Isso se repete desde que Deus criou o planeta Terra, o mundo. O sol se levanta e se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Então o rei Salomão já descobriu que não importa o que você faça, todo dia as coisas vão se repetir. Todo dia você vai trabalhar, todo dia você vai ver o sol indo e voltando, a lua também do mesmo jeito. O vento ele vai, no outro dia ele volta, e assim, sempre repetindo as mesmas coisas. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Então percebemos que todos os rios, o destino dele é o mar, mas o mar nunca se enche. Ao analisar essa pequena frase, descobrimos que o rei Salomão, ele percebeu que todos os rios iam para o mar, mas o mar nunca se enchia. Significa o quê? Que não importa o que você faça, as coisas vão se repetir. A água do mar, ela pode passar por baixo da terra novamente. A terra vai sugar todo o sal que ela tem, e ela vai nascer de novo, vai passar por todo o caminho que ela passava e vai voltar para o mar de novo, e o mar nunca vai se encher. Então são observações que Salomão fez. Por mais que você tente, você não muda o destino. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Então, desde que nós é criança, nós escuta, desde que nós é criança, a gente enxerga. Isso nunca vamos cansar de fazer. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer: veja, isso é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que vieram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Então aqui já diz, todos, até agora, exemplo, nós não sabemos o que tem no futuro. E o nosso passado, os nossos vós, nós também não saberíamos, não vamos saber. Por quê? Porque se passou. Por que eu estou dizendo isso aqui? Para a gente entender por que ele diz que nada faz sentido, que tudo é correr atrás do vento. Então ele percebeu que tudo era correr atrás do vento. Por quê? Porque tudo que você faz é cansativo. Então Deus deu essa missão ao homem de trabalho, mas tudo isso é cansativo. Então Salomão às vezes fala: mas eu quero aprender sobre Jesus, sobre Deus. Sim, tudo isso envolve Deus. Salomão, por ele ser um rei, ele usufruiu de tudo que estava ao alcance dele. Ele usufruiu de todas as festas, mulheres. Ele tinha 1000 mulheres, 700 eram princesas, 300 eram concubinas. Então, por ele descobrir tudo nessa vida, porque ele foi o mais inteligente. Para você ser inteligente, você precisa passar pelo processo, precisa ter experiência. Por isso que ele era um homem sábio. Então o que aconteceu? Ele usufruiu de tudo que a sua vida como rei poderiam proporcionar a ele. Ele usufruiu de todo tipo de comida que naquela época proporcionava a ele. Usufruiu de todas as mulheres, de músicos, de casas, vamos dizer, casas luxuosas. Por quê? Porque ele era muito rico.
usufruiu de viagens, de amizade, ele construiu vinhas, construiu tanta coisa para ele, mas chegou uma época, já idoso, que ele chegou a fazer esse livro. Esse livro, alguém pegou as escrituras dele e montou o livro. Não foi ele que chegou e escreveu, mas todas as frases foi dita por ele. Então ele chegou à conclusão que tudo que ele fazia, nada fazia sentido, porque ele trabalhava e juntava dinheiro, juntava ouro, prata, mas se ele morrer, ele iria usufruir após a morte? Não. Então para que juntar tanto tesouro nessa terra, se ao morrer, tudo ficará para outra pessoa? E ele diz aqui, Deus pode te dar capacidade de acumular muita riqueza, mas Ele não te deixará usufruir dessa riqueza. Por quê? Porque você vai morrer e outra pessoa que é amada por Deus irá usufruir dessa riqueza. Então ele descobriu que para que trabalhar tanto se você não vai usufruir tanto dessa riqueza? Então ele começou a entender que o prazer da vida era ajudar as pessoas e não querer demonstrar que você tinha muito. Ele diz também que sabedoria não tem sentido. Por quê? Vamos supor, você é uma pessoa que tem sabedoria. Todo mundo sabe que por você saber fazer as coisas, todo mundo vai querer te usar para fazer as coisas. Então, se tem uma pessoa ali que não é tão sábia e você é sábio, você vai ter que trabalhar muito mais, mas muito mais do que as outras que não é. Isso vai te causar cansaço, vai te causar desgaste. Isso vai fazer você ficar sobrecarregado. Por quê? Porque todo mundo vai querer que você faz. Do mesmo jeito é uma pessoa em casa. Por o filho mais velho ser mais sábio, ele que vai ter cuidado dos mais novos, vai fazer comida, vai limpar, vai fazer um monte de coisa. Isso causa desgaste. Por quê? Por causa da sabedoria. Não quer dizer que você não deve procurar sabedoria. Você deve procurar sim. Você não deve ser tolo. Tolo é aquele que não procura por sabedoria. Então, ele procurou investigar tudo abaixo do céu. E descobriu que quanto mais sábio ele era, mais trabalho ele tinha para fazer. E isso também era correr atrás do vento, porque isso gera muito cansaço físico e mental. Eu sou um exemplo. Eu procurei muita sabedoria na área de informática. Aprendi muito, mas eu procurei tanta sabedoria na área de informática que eu esqueci da sabedoria da palavra de Deus, que é a palavra acima do sol, como diz aqui. E aí, Salomão não, ele procurou só sabedoria terrestre e não procurou sabedoria acima do céu. Então ele diz: por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Então, quando você procura por sabedoria, você deixa de cair em tentação, deixa de cair em desgosto, deixa de levar prejuízo. Mas, quanto mais você conhece, mais desgosto tem. É só um exemplo. Você vive tranquilamente, você não vê o perigo, mas o dia que você começa a perceber o perigo, você começa a ter desgosto. É só um exemplo. Eu não fico procurando pelo ladrão, mas o dia que você descobre que ele está do seu lado procurando te roubar, você começa a ter um desgosto. Do mesmo jeito,
o pastor, quando cita que na rua da casa dele tem uma boca de fumo. Eu mesmo não fico procurando ver isso, mas quando você descobre que do lado da sua casa tem um, e que eles estão destruindo as famílias, como diz aqui, quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Você conhece as pessoas, conhece o que elas fazem, vê que eles estão destruindo família, e isso gera um grande desgosto. Salomão também diz: os prazeres não têm sentido. Por mais que ele, vamos dizer que ele pagasse, porque nem tudo para um rei pode ser de graça. Ele pagava por músicos para cantar, ou pagava por mágicos para poder entreter ele, ou pagava por pessoas que fizessem coisa para ele. Naquele momento ele dava risadas, ele ficava feliz, mas logo poderia vir a tristeza. Ele teria 1000 mulheres, ele poderia ter uma mulher por dia, e mesmo assim ele não se sentia feliz. Aqui diz que quando ele estava velho, ele descobriu que tudo que ele fazia, nada trazia alegria para ele, nada. E ele era rico. Como que uma pessoa rica não consegue ter felicidade se tudo que ele quiser fazer estava nas mãos dele? Então, ele chegou à conclusão, o livro é lindo, o livro de Eclesiastes, que tudo que ele fazia, todos os conselhos, e ele foi designado aqui como o pastor. O pastor não é só que traz provérbios, ele também fez muitos provérbios, mas o que traz é ensinamento. Então, apesar dele desfrutar de todo o prazer que ele poderia, nada disso estava dando alegria a ele. Então ele desfrutou de tudo que ele podia, mas chegou uma fase da vida dele que ele descobriu que tudo que ele tinha não trazia felicidade para ele. Se trazia, era naquele momento. Então ele estava percebendo que tudo que ele fazia era correr atrás do vento. Mas ele também diz: há tempo para tudo. Em uma fase da sua vida você vai ter alegria para namorar, para trabalhar, para descobrir as coisas, para viajar, para comer. Mas depois que você usufruir de tudo isso, vai vir um cansaço. E ele diz aqui também: jovens, aproveite a sua juventude, porque isso um dia vai acabar. Mas ele também diz: há tempo para tudo debaixo do sol. E ele diz: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, é tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, confunde um pouco a mente dos irmãos, mas há tempo para tudo. A gente mesmo pode pensar mesmo, tem tempo para tudo. Tempo de nascer, tempo de morrer. Então há tempo para tudo debaixo do sol. E ele entendeu que, apesar de tudo isso, é um trabalho pesado, é um trabalho difícil. Por quê? Porque mesmo que você junte dinheiro, você não vai usufruir de todo esse dinheiro. E se você tiver sabedoria, também você não vai estourar tudo, não vai gastar tudo. E Deus vai fazer com que outra pessoa usufrua de tudo que você conquistou. Então ele diz que é ilusão você trabalhar tanto, é ilusão você juntar tesouro na terra, é ilusão você buscar por tanta sabedoria, que quanto mais você busca, mais desgosto você tem. Mas aqui também ele diz: não é por causa disso que você tem que parar de estudar, não é por causa disso que tem que parar de trabalhar.
não é por causa disso que você tem que parar de fazer as coisas. Você deve sim trabalhar e estudar. Mas ele foca aqui no final do livro que nada que você fizer sem Deus, tudo que você fizer sem Deus, nada tem sentido. A vida só vai ter sentido se tiver com Deus. Então, o livro ele fala quase tudo que não tem sentido, mas ele diz que Deus é o sentido para tudo. Se você buscar só as coisas terrenas, não vai ter sentido. Uma hora você vai se fartar, se cansar e vai ficar triste. Mas quando você põe Deus na sua vida, tudo para você, só o necessário já basta. Porque quando você morrer, nada você vai se levar. A sua sabedoria você não vai pegar da sua cabeça e pôr na cabeça de ninguém. Você não deve contar vantagens sobre um cachorro. Por quê? Porque o cachorro, quando morrer, ele morreu, acabou para ele. E você, quando morrer, também é do mesmo jeito. A morte tem vantagem sobre você e sobre um cachorro. Então você não tem vantagem sobre um cachorro. É um exemplo que Salomão deu aqui. Todos nós iremos passar por esse processo. Descobri também que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver. Descobri também que o poder comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então o que ele diz? Se você trabalha, teve condição de comer, de beber e usufruir do seu trabalho, isso é a recompensa de Deus. Agora, se você poder trabalhar e ganhar muito dinheiro, mas não conseguir juntar, ajudar alguém, nada vale. E ele diz aqui: não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Então, se você ganha muito dinheiro, mas não pratica o bem, que é ajudar o seu próximo, nada disso vale. Sei que tudo o que o Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Então, se você começa a ganhar dinheiro e junta, mas com esse dinheiro você não consegue ajudar o próximo, isso é correr atrás do vento. Você está juntando para quê? Se você não pode usufruir. E outro, você trabalha. Aí depois que junta muito dinheiro, você vai gastar todo o seu dinheiro recuperando a saúde que você perdeu trabalhando. Isso tudo é correr atrás do vento, é trabalhar em vão. Aqui não diz que você não deve trabalhar, mas se você se sentir grato, essa é a moral do livro. Pelo pouco que você tem, ou pelo pouco que você conseguiu, Deus agrada disso. E não ser ingrato. Se Deus te deu casa para morar, te deu um trabalho, e você está conseguindo se alimentar, pagar as contas, seja grato por isso. Agora, se você consegue muita riqueza, mas você não ajuda o próximo, é o mesmo que correr atrás do vento. E ele diz aqui várias vezes: quando você ajuda o próximo, isso te traz alegria. E é isso que o livro de Eclesiastes nos ensina. Salomão foi muito rico, mas muito rico, soube administrar muito bem o seu reinado, não teve guerra no seu reinado, mas ele usufruiu tanto da sua vida que chegou uma época que ele entrou em êxtase. Ele ficou sem nenhum objetivo mais para cumprir, porque ele já tinha cumprido tudo. E ele chegou, com certeza, a pecar muito, porque ele embriagou várias vezes, procurando a alegria, procurando a felicidade,
E por ele se entregar às coisas mundanas, ele descobriu que nada disso fazia sentido. Do mesmo é nós, a gente se entregar ao trabalho, se entregar ao pecado, se entregar às coisas terrenas. E ele diz: ajuntei tanto tesouro que chega a ser incontável. E depois que ele morreu, é um exemplo, ele levou alguma coisa dessa com ele? Não. Então o que o livro ensina? Não ajunteis tesouro na terra, mas procure conhecimento e sabedoria nas coisas acima do sol, que é as coisas de Deus. Isso sim é eterno. As coisas terrenas não vão ser eternas, elas vão se acabar. Quando você morrer, vai se acabar. Mas tudo que você investe na sua vida celestial, a sua vida com Deus, isso vai ser eterno. É o que diz a Bíblia. Tudo que nós estudarmos e procurarmos, nós estudamos muitas vezes: não juntei tesouros na terra, mas ajuntei tesouros no céu. Desde criança, eles falam: cada bem que você faz para alguém, você ganha um diamante na sua coroinha. Então, eu imaginava, né, já deve ter uns 10. Depois do tempo, já deve ter uns 20, uns 30. E eu sempre escutei falar: cada vez que você vai na igreja, Deus põe uma pedrinha valiosa na sua coroa. Então, exemplo, cada bem que você faz, cada vez que você busca por Deus, vamos imaginar assim, que a gente está juntando tesouro no céu. É o único tesouro que não vai se perder. Já o tesouro terreno sempre vai perder. E se você morrer, tudo se perde. Então tudo que ele fez, procurando por alegria, procurando em sabedoria, foi terreno. E ele não investiu na sabedoria celestial. Aí vem a pergunta: Deus deu sabedoria a ele, mas a sabedoria dele serviu para descobrir as coisas terrenas. Então ele pecou bastante. Deus vai levar ele para o céu? É uma pergunta. Se ele está na Bíblia, pode ser que Deus perdoou ele e ele serviu de lição. E ele também se arrependeu. Como diz aqui, ele descobriu que tudo que ele fez era em vão, que a única coisa que tem valor é o tesouro que é juntado no céu, acima do sol, como diz o livro. Então quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, e quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que consomem, e os que beneficiam traz os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos. Então aqui diz que quando você adquirir riquezas, jamais será o suficiente. Agora, se Deus te deu pouco e você está feliz, isso já basta. É claro, nós carnais, a gente sempre quer mais. Ninguém quer viver na miséria. Falar o que o Salomão falou aqui é fácil, porque ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Então, falar o que ele falou aqui e tentar fazer isso é fácil. Mas ele também diz aqui que a gente deve passar pelo mesmo processo que ele passou para descobrir que tudo isso é correr atrás do vento. É só um exemplo. Eu trabalho bastante na Lan House. E se eu morresse hoje, é um exemplo, todo meu esforço, todo o meu trabalho, toda a busca por sabedoria, tudo isso seria jogado fora. Nada disso adiantaria. Mas eu não devo parar de trabalhar. É isso que ele nos ensina. Devemos continuar trabalhando, procurando por conforto, procurando por coisas que nos traz alegria. Mas, para finalizar aqui, não devemos procurar só sabedoria terrena, mas procurar sabedoria dos céus, buscar aprender sobre Deus.
É um livro incrível, dá para tirar muita mensagem daqui. Mas a lição é essa, vou encerrar por aqui. Mas é isso, não devemos procurar só sabedoria terrena, não só faculdade, não só curso, mas devemos incluir na nossa vida a sabedoria da palavra de Deus. Ela que nos vai livrar do mal, livrar da mulher perversa, livrar de cometer muitos milhares de erros. É a Bíblia que nos ensina. Quem não procura essa sabedoria cai no pecado, cai em tentação, não sabe como resolver muitos problemas. Então é a Bíblia que ensina isso às pessoas. Às vezes você só aprende ali português, matemática, mas quando você enfrenta uma dificuldade sentimental, é a Bíblia que vai te ensinar. Não adianta você procurar um psicólogo, procurar um professor. Não é ele que vai te livrar desse problema, é Deus. Por isso devemos procurar as duas coisas: sabedoria terrena e sabedoria de Deus, que está tudo na Bíblia. Então é isso, a mensagem é essa. Agradeço por vocês terem estudado e devolvo a oportunidade para o meu pastor. Amém. Amém. Deus abençoe. Presbítero Jonas, Deus abençoe. Algo especial.